mais uma resolução do ITA, prova do ITA de 2013, questão de número 15. Se cosseno de 2x é igual ao meio, então o possível valor para a seguinte expressão, vamos copiar a expressão aqui e vamos desenvolver ela para ver o que aqui dá. Antes de mais nada, eu tenho que dizer que nós vamos precisar das seguintes fórmulas trigonométricas. Cosseno de 2x é igual a cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Seno de A menos B é igual a seno de A vezes cosseno de B menos seno de B vezes cosseno de A. E o cosseno de A menos B é igual a cosseno de A vezes cosseno de B mais seno de A vezes seno de B. Copiando a expressão que a prova nos deu, tem cotangente de x menos 1 sobre cossecante de x menos π menos secante de π menos x. Tá aqui. Vamos desenvolver isso agora. Eu sei que a cotangente é o cosseno sobre o seno de x. Cosseno sobre o seno de x menos 1. E eu sei que o cossecante é o inverso do seno. É 1 sobre o seno de x menos 1 sobre o seno de x menos π. Menos. E eu sei que a secante é o inverso do cosseno. Ou seja, 1 sobre o cosseno de π menos x. Agora vamos calcular essas duas expressões. O seno de x menos π e o cosseno de π menos x. O seno de x menos π. Seno de x menos π. É o seno de x vezes o cosseno de π menos o seno de π vezes o cosseno de x. Agora vamos lá para o ciclo trigonométrico para a gente ver uma coisa. Tá aqui. E eu sei que o eixo x é o seno de x e o eixo y é o cosseno de x. O cosseno de x de π, quando x vale π, é menos 1, ou seja, aqui vale menos 1. E o seno de π, quando o x vale π, é 0, ou seja, aqui vai valer 0. Então vai ficar igual a seno de x menos π igual a menos seno de x, aqui 0. Agora vamos calcular o cosseno de π menos x. Cosseno de π menos x igual a cosseno de π vezes cosseno de x mais seno de π menos seno vezes seno de x. Isso vai ficar igual. Antes de mais nada, o cosseno de π a gente já sabe que vale menos 1. O cosseno de π vale menos 1. E o seno de π vale 0. Vai ficar cosseno de π menos x igual a menos cosseno de x. Então a gente já sabe o valor de cosseno de x menos π, que é igual a menos cosseno de x, e o valor de seno de x menos π, que é igual a menos seno de x. Agora é só substituir nessa expressão aqui. Antes de mais nada, eu vou tirar o mínimo c de seno de x e 1, que vai dar seno de x. Vai ficar assim. Vamos pegar essa expressão aqui e vamos copiá-la aqui, que é cosseno de x sobre seno de x menos 1. E aqui. Então, eu copiei essa expressão aqui de cima, bem aqui embaixo. O MMC de seno de x e 1 vai dar seno de x. Seno de x. Seno de x dividido por seno de x vai dar 1. 1 vezes cosseno de x, cosseno de x. Seno de x dividido por 1 vai dar seno de x. Seno de x vezes menos 1, menos seno de x. A gente já descobriu o valor dessa expressão aqui, seno de x menos π, que vai dar
menos seno de x, vamos copiar aqui, 1 menos seno de x, menos 1 sobre cosseno de π menos x, também descobrimos que vai dar menos cosseno de x, menos cosseno de x. Copiando mais para cá, essa equação vai ficar cosseno de x menos seno de x sobre seno de x, e aqui vai ficar 1 menos seno de x, aí esse menos com menos vai se anular e vai ficar mais 1 sobre cosseno de x. Vamos tirar o MMC dessas duas frações aqui também. Copiando aqui novamente, vai ficar cosseno de x menos seno de x sobre seno de x sobre o MMC de seno de x, menos seno de x e cosseno de x vai dar menos seno de x vezes cosseno de x, menos seno de x vezes cosseno de x. Menos seno de x vezes cosseno de x dividido por menos seno de x vai dar cosseno de x. Ó, menos seno de x vezes cosseno de x dividido por menos seno de x vai dar cosseno de x. Multiplicado por 1 vai dar mais cosseno de x. Aí, menos seno de x vezes cosseno de x dividido por cosseno de x vai dar menos seno de x. Multiplicado por 1 vai ficar menos seno de x. Agora eu tenho uma divisão entre duas frações. O que é que eu posso fazer? Repetir essa primeira fração e multiplicar pelo inverso dessa segunda fração. Que é o que eu vou fazer agora. Cosseno de x menos seno de x dividido por seno de x multiplicado por o inverso dessa fração. Ou seja, essa parte de baixo vai ficar em cima. Menos seno de x vezes cosseno de x dividido por cosseno de x menos seno de x. Perceba que essa parte aqui é igual a essa, então eu posso cancelar as duas. E posso cancelar esse seno de x com esse seno de x. Então vai ficar só menos cosseno de x. Ou seja, eu reduzi toda aquela expressão a menos cosseno de x. Só que a prova também dá a seguinte relação. Ela diz que cosseno de 2x é igual a 1 meio. Aqui. Continuando aqui a questão, deu menos cosseno de x. Só que a prova não deu essa relação. Cosseno de 2x é igual a 1 meio. Só que cosseno de 2x é igual a cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Vamos usar a relação fundamental da trigonometria que diz que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Eu vou pegar e vou isolar esse seno ao quadrado de x. Vai ficar seno ao quadrado de x igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. E agora eu vou substituir esse seno ao quadrado de x nessa relação. Vai ficar cosseno de 2x é igual a cosseno ao quadrado de x menos 1 menos cosseno ao quadrado de x. Que vai ficar esse negativo com esse negativo vai somar, multiplicar e vai ficar positivo, então vai ficar 2 cosseno ao quadrado de x menos 1. 2 cosseno ao quadrado de x menos 1. Só que cosseno de 2x, que na prova já nos diz, é igual a 1 meio. Então vai ficar 2 cosseno ao quadrado de x menos 1 igual a 1 meio. Passando esse 1 para lá vai ficar 2 cosseno ao quadrado de x igual a 1 meio mais 1. Tirando o MMC disso aqui vai ficar 2. 2 dividido por 2 vai ficar 1. 1 vezes 1, 1. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 1, 2. Vai ficar 3 meios. Vai ficar então 2 cosseno ao quadrado de x igual a 3 meios. Passando 2 para lá, multiplicando, vai ficar cosseno ao quadrado de x igual a 3 sobre 4. Só que quando a gente reduziu toda a nossa equação, chegamos a isso aqui, menos cosseno de x, não foi? Aí, se eu pegar
e tirar a raiz quadrada disso, vai ficar cosseno de x é igual a raiz de 3 sobre 4, que é raiz de 3 sobre 2. Só que quando a gente tira a raiz, tem a positiva e a negativa, ou seja, é mais ou menos raiz de 3 sobre 4. Se a gente pegar a negativa, quando a gente substituir aqui no menos cosseno de x, vai ficar raiz de 3 sobre 2. Ou seja, se a gente pegar a raiz negativa, menos cosseno, ou melhor, cosseno de x igual a menos raiz de 3 sobre 2. Se a gente multiplicar por menos uns dois lados, vai ficar menos cosseno de x igual a raiz de 3 sobre 2, que é a nossa resposta, já que a gente encontrou, que a gente reduziu toda aquela nossa equação gigantesca e deu menos cosseno de x, que dá igual a raiz de 3 sobre 2, que é a letra A da questão 15. A raiz de 3 sobre 2.